Há 7 meses é a mesma coisa. A semana política em Brasília começa com mais denúncias de corrupção envolvendo aliados e ministros do governo Dilma. As acusações? As mesmas. Desvio de dinheiro público, mesada com verba pública, falta de ética, favorecimentos e caronas em aviões particulares. A estratégia do partido para exigir essa explicação, se ela não for voluntária, diríamos assim? É a rotina, né? O requerimento convidando, já que convocação o governo não aprova, nós temos que apresentar requerimentos de convite para que os ministros venham e ofereçam aqui as suas razões, já que isso é do jogo democrático. Sendo progressista agora contra o ministro Mário Negromonte, retoma aí a época do mensalão. O senhor acredita que precisa também verificar se esse mensalão de fato foi exterminado? Essa denúncia revela que o mensalão não foi sepultado e o grande mensalão de 2005 gerou filiais. Essas filiais precisam ser combatidas. O ministro virá ao Senado, o requerimento já foi aprovado e nós vamos ouvir dele as explicações. Mas é muito grave que no âmbito do Ministério das Cidades exista um bunker onde se paga propina parlamentar. Na terça-feira, mais do mesmo. Integrantes do governo se apresentaram no Senado. Primeiro, o ministro do Desenvolvimento Agrário tentou explicar o desvio de recursos e repasses de dinheiro público ao MST por intermédio de ONGs laranja. Esses convênios celebrados pelo governo com essas associações, não se exigiu para a execução desses convênios fiscalização e controle, prestação de contas e houve desvio de finalidade. Os recursos foram aplicados indevidamente. Nós indagamos sobre a devolução desses recursos e sobre essa prática, se o governo atual continua adotando a mesma prática de não exigir fiscalização, controle, prestação de contas, cumprimento efetivo do convênio celebrado. Mas ele respondeu, não? Diz que o Ministério está procurando atuar nessa direção, está tentando mudar os procedimentos, mas não há, por exemplo, uma resposta. Foram devolvidos os recursos já se encontram disponíveis no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não, essa resposta não houve. Depois, o general Jorge Frache, confirmado como novo diretor-geral do DENIT, falou na Comissão de Infraestrutura sobre os planos à frente do órgão. E o diretor-geral do DENIT, o que o senhor acha? Não me parece disposto a mudar a prática, né? Dos aditivos especialmente, da nomeação. Apenas desenha o perfil adequado para um superintendente do DENIT, mas não assume o compromisso de que não aceitará indicação política. Portanto, o modelo vai persistir. Ainda na terça-feira, os senadores tucanos receberam a visita do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele veio conversar sobre a Comissão da Verdade. Não é importante só para o governo, nem para a oposição, é importante para todos os brasileiros. E nós viemos consultar a bancada do PSDB sobre uma avaliação em relação ao texto do projeto, quanto à possibilidade de votação. Eu tive a oportunidade de fazer a exposição do projeto para os senadores da bancada do PSDB e a bancada vai se reunir, vai discutir, avaliar, para que nós possamos ter uma posição final a respeito. A quarta-feira trouxe mais denúncias de relação promíscua entre integrantes do governo Dilma e empresas particulares que têm contratos com o governo do PT. A questão não é o uso do avião, é a consequência. Essa coincidência incrível em que a utilização do avião possibilitou à empresa multiplicar os seus contratos com o governo. De 20 e poucos milhões de reais em contratos para mais de 600 milhões de reais. E a reforma política para inglês ver não vingou. Não há consenso. Matérias que significam avanço ético encontram aqui uma dificuldade enorme. Eu próprio hoje fui derrotado com um projeto que pretendia moralizar as coligações majoritárias, impedindo que partidos políticos negociem o seu tempo de televisão, impossibilitando que, ao se coligar, o partido leve o tempo de televisão, a menos que tenha candidato majoritário. O presidente, a vice-presidente, governador, vice-governador, senador e suplente. Os demais partidos
não teriam os seus tempos contabilizados. Para evitar a comercialização, a mercantilização, a colonização do tempo de televisão. Há partidos que não levam o seu patrimônio eleitoral porque não possuem, há partidos que não levam o seu conteúdo programático porque da mesma forma não o possuem, mas vendem o seu tempo de televisão. Isso é imoral. E a tal faxina no governo não passou de um paninho na poeira. Dilma anuncia o fim da faxina. Um anúncio para acalmar a base aliada. Senador, a presidente anuncia o fim da faxina. Acabou mesmo? Não começou, né? Na verdade, a presidente foi atropelada pelos fatos, acabou perdendo ministros, mas não aprofundou investigações para revelar culpados e responsabilizar civil e criminalmente, e nem mesmo para buscar o ressarcimento aos cofres públicos dos recursos que foram desviados. Cabe ao Congresso Nacional instalar uma CPI para investigar todas as denúncias de corrupção. No conjunto da obra, a situação do governo é perigosa. Não há investigação administrativa, os órgãos de controle e fiscalização do governo não apontam irregularidades, não orientam providências que devem ser adotadas e cabe ao Parlamento tomar a iniciativa da investigação para propor ao Ministério Público a responsabilização. A presidente disse que ela não está aqui para fazer faxina contra a corrupção, mas para fazer uma faxina contra a fome. Isso não é contraditório? Não se faz faxina contra a pobreza permitindo a corrupção. É contraditório porque os recursos desviados da corrupção são fundamentais para o combate à pobreza. Já há publicação da Transparência Internacional que diz que se nós tivéssemos o mesmo índice de corrupção da Dinamarca, nossa renda per capita seria 70% maior. Portanto, combater corrupção é combater a pobreza.